Muitas na área do pessoas tálamo. acham que hoje tem TDAH, né? Todo mundo tem, parece. Exatamente. Aqui a gente pode falar, graças a Deus, uma palavra que eu não posso falar no meu Instagram, que eu já fui censurado, que é Covid. Nossa Senhora. Pode falar à vontade. O que acontece? Muitas pessoas hoje têm, entre aspas, TDAH depois de terem Covid. Porque o que acontece? O Covid, ele é uma condição que no seu processo infeccioso, ele não é tão agressivo. Ele é menos nocivo do que uma gripe para o nosso corpo. Só que o problema do Covid é quando ele passa esse processo infeccioso. Algumas pessoas têm falta de ar, que complicam mais. Outras pessoas têm um resfriado simples, outras pessoas não têm nenhum sintoma. Só que o pós-Covid que é o problema, que é a fase que a gente chama de fase inflamatória, que é a fase que ele acende uma fogueira no seu corpo e ele devagarzinho vai aumentando essa fogueira. Na hora que você viu, é que nem o sapo, você cozinhar ele em água fria, deixando ela morna, na hora que está quente, que ele vai pular, ele já morreu. Então, o Covid faz mais ou menos isso no nosso corpo. Na hora que o nosso corpo entende que está com uma fogueira muito grande, não está funcionando mais. E o que essa fogueira faz? O que a inflamação faz no nosso corpo? Ela desliga funções. Se a inflamação está no intestino, ela começa a desligar as funções de digestão, de absorção, de produção de neurotransmissores, de produção de imunidade. Se a inflamação está no cérebro, dificuldade de raciocínio, dificuldade de memória, dificuldade de fala, de associação de palavras. Se está no coração, pode gerar uma diferença de ritmo cardíaco, de variabilidade. Se está a nível renal, pode gerar um pouco de inflamação, diminuição de alguns hormônios, pode influenciar na filtração renal, entre outras coisas. Então, a depender do lugar que essa inflamação se instala, ela diminui a função daquela região. E o Covid, ele é mestre para conseguir entrar no processo de neuroinflamação. Então, o seu cérebro fica no processo de brain fog, que a gente chama hoje em dia, né? Que é aquela névoa cerebral. Então, o seu raciocínio está muito lento, você não consegue fechar um raciocínio com tanta eficiência, você não consegue ter um processo de memorização, você não consegue puxar as memórias, principalmente memórias mais associativas de curto prazo. Então, essas memórias de coisas mais cotidianas que você viveu, você vê que está falhando, você tinha um compromisso, você fala, putz, esqueci, se fosse minha agenda, estava lascado. Ou não botei na agenda, esqueci desse compromisso, minha memória está começando a ficar mais falha. E aí a pessoa não consegue dormir tão bem, porque uma neuroinflamação gera um ambiente onde o glutamato, que é esse neurotransmissor excitatório, é ele que forma o GABA. Só que no processo de neuroinflamação, a enzima que transforma o GABA está bloqueada. Então o glutamato vai lá para cima, você não consegue formar GABA, então você não dorme bem, porque sua mente está muito acelerada. Aí você tem ansiedade, aí você tem insônia, aí você acorda podre no outro dia e vai gerando um ciclo infinito. Então o pós-Covid é uma das principais queixas que eu tenho no consultório hoje, que as pessoas falam que estão com falta de atenção. Então as pessoas falam para mim, minha memória está ruim, minha libido está caindo, meu cabelo está ruim, mas minha performance mental está horrível, meu trabalho está ruim, não consigo memorizar, não consigo me concentrar, não consigo fazer uma negociação com o meu cliente, que é uma coisa que eu era expert. Hoje em dia eu perco todas as negociações que eu não estou conseguindo manter uma linha de raciocínio e uma linha argumentativa. Aí eu vou pesquisando com ele, eu vou entendendo isso, vou entendendo aquilo, e quando eu vejo, eu chego no Covid. Eu chego no Covid e eu falo, traça uma linha. A partir do momento que você teve o Covid até hoje, como é que estava a sua energia mental através disso? Como é que foi o seu sono depois do Covid? Como é que foi a sua capacidade de cognição depois que você teve esse episódio? Aí a pessoa vai falando, eu tive isso, vai vendo que a pessoa foi perdendo ao longo do tempo, não é algo abrupto. Tive Covid, não. De um dia para o outro começou a dormir mal, aí baixa energia, aí depois a memória falhou, então ele vai ao longo do tempo empilhando sintomas. Então eu falo que essa é a principal comorbidade atual que tem causado essas falsas sensações de TDAH. Porque TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Até os 7 anos de idade está fortificando as suas vias neurais. Então você tem a formação dos neurônios, dos locais onde vão fazer a produção dos neurotransmissores. Então você tem uma deficiência na via neural, principalmente da dopamina, nessa região frontal do cérebro. Então você não consegue controlar a capacidade de se concentrar e de impulsos de uma forma geral. Por isso que transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essas vias neurais ficam prejudicadas. Só que tem outras coisas também
que as pessoas não entendem que podem gerar sintomas de falta de atenção. Você não tem um traço de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Isso não te acompanhou ao longo da vida. E se te acompanhou, será que tem algo que pode ter causado esse sintoma ou você tem um transtorno de déficit de atenção? Isso precisa ser bem investigado, porque às vezes a pessoa tem uma insônia desde criança. É muito ansiosa, comeu muito industrializado, foi exposto muito à tela, empilhou uma insônia desde criança. Então ele nunca soube na vida dele que ia dormir bem. Então para ele aquele estado que ele dorme é regular e a falta de atenção dele vem por conta disso. Às vezes você regula o sono dele, acabou esse sintoma de falta de atenção. Então antes de fechar um diagnóstico, eu preciso corrigir as causas possíveis que podem dar falta de atenção, porque eu posso confundir uma ansiedade com TDAH, uma insônia com TDAH, um pós-Covid com TDAH, um autismo com TDAH. Então eu preciso entender o que pode dar, excluo essas causas que dão sintomas de falta de atenção, porque se eu tento identificar um paciente que tem outras coisas com sintomas apenas, eu só simplesmente estou rotulando ele em algo que pode ser extremamente de outro lugar. É como se sua lente pode estar suja ali na hora e você está dando um diagnóstico Exatamente. Antes de limpar. E esse conceito que eu gosto de levar para os profissionais principalmente. E outra coisa, você tem TDAH porque falta dopamina. Só que você pode ter deficiência de dopamina ou você pode ter a dopamina que ela não fica tão bem e ela não tem uma ação tão efetiva no cérebro. Tem um gene chamado CONT, catecol-ortometiltransferase. Esse nome grande e feio, o que ele fala? Ele é o responsável por degradar as aminas. Então, a dopamina, a noradrenalina, acetilcolina, ele vai degradando esses neurotransmissores. E o que acontece? Existem polimorfismos, alterações genéticas que a pessoa pode ter uma alteração nessa enzima. Ela pode ter o que a gente chama de CONT normal, como as pessoas geralmente são, CONT rápida ou CONT lenta. O CONT rápido ele pode ser uma pessoa que tenha um transtorno de déficit de atenção, porque a dopamina é produzida e rapidamente a CONT vai lá e age. Então, a dopamina que deveria ficar ali, por exemplo, 5 minutos, fica 1 minuto e vai embora. Então, a dopamina não consegue fazer aquela função de forma efetiva. Então, a pessoa consegue ter um impulso para fazer uma atividade, só que aquele impulso vem e vai muito fácil. Ou, dependendo da expressão onde ele tem, a pessoa ela não tem atenção nenhuma, porque o que faz esse controle de informações é o tálamo, como eu falei. E a dopamina que faz esse efeito inibitório no tálamo. É como se tem ali na porta, se abre a porta. Se abre a porta, entra e passa qualquer pessoa. As pessoas não são obrigadas a entender que aqui é um local privado. Se tem um segurança ali na porta, a porta está fechada, a pessoa vai falar assim, o segurança, opa, eu quero lá falar com o Lutz. Não, mas quem é você? Não, já me avisou, pode entrar. E entra. Isso é o quê? É o tálamo filtrando se vai passar essa informação para a sua outra área cerebral, que é o córtex ou não. Então, se você não tem dopamina ou não tem segurança ali, as informações vão chegando e vão passando. Então, se eu ouvir um barulho na cozinha, já ativou o seu córtex auditivo, passou alguma coisa aqui na frente, meu córtex visual também já pegou. Então, toda a informação vai passando e não vai realmente tendo esse filtro. Então, aquela parte consciente que é pequena vai se destabilizando. Em vez de eu focar e centralizar tudo, meus 40 bits por segundo em uma coisa só, eu pego um bit e boto ali, pego outro bit e boto ali. Então, minha concentração ela não fica totalmente no estado que a gente chama de flow. Você conseguir se concentrar o máximo de forma consciente naquilo que você está fazendo. É como se essas outras informações tivessem o mesmo valor para você do que, por exemplo, eu quero me concentrar para ler um livro. Só que a panela batendo lá tem o mesmo valor aqui do que o livro. Eu não consigo controlar isso. Você não tem dopamina tônica para poder diferenciar. A panela batendo está relacionado com isso que eu estou fazendo agora, meio que sem dopamina lá, bate. É igual o pessoal entrando. Ué, tá todo mundo entrando ali, eu vou entrar junto. O pessoal vai na manada. E as informações vão assim. Vai passando de forma totalmente íntegra. Se você tem dopamina lá, você tem um segurança ali dentro, ali fora, que vai falar o seguinte: não, essa informação, beleza, você pode entrar, pode falar com o Lutz. Não, segura aí que o Lutz está em reunião agora. Você vai conseguir entrar nem se você for o presidente da República. Então segura aí que depois que ele acabar a reunião, você vai conseguir falar com ele. E às vezes essa informação fica ali, depois você consegue captar ela. Que é o que as pessoas... Essa capacidade de ela conseguir visualizar a informação. Esqueci o nome da palavra que se dá, né, esse tipo de capacidade. E ela consegue depois voltar e reter.
Então meio que a informação fica ali no tálamo, só que ela não é excluída. Algumas coisas vão chegar e se o cérebro vai ver que não vai fazer sentido e vai embora, e tem coisas que vão ficar ali que depois você vai puxar e vai se conectar nas suas vias neurais. E o TDAH é um dos distúrbios que é ali que fala do déficit de atenção, que você sai prestando atenção em tudo, entendeu? E isso é treinável. O TDAH nessa área, ele não vai sofrer da mesma forma que o córtex pré-frontal. Porque nessa área do tálamo, ele consegue receber estímulos dopaminérgicos de outras vias também, porque o tálamo está relacionado com muitas outras funções. Então, se você consegue treinar, não ter distração, cada vez menos você se distrai. Às vezes você fala assim, nossa, nesse tipo de ambiente aqui eu perdi a atenção com muito mais facilidade, agora eu estou mais tranquilo. Eu perco a atenção, mas não como antes. Por quê? Você vai melhorando essas vias neurais, elas vão se fortificando. Por quê? Neuroplasticidade. Você dá condições para o seu cérebro fazer novas conexões de vias neurais. Então, nem mesmo a pessoa que ela é TDAH, ela está condenada ao resto da vida a sofrer com isso e ficar dependente de uma medicação. Por quê? Se essa pessoa, vamos botar um exemplo assim, ela é um conte rápido, a medicação não vai fazer tão bem para ela. Por quê? Estou colocando demais e está saindo demais. Eu preciso ter condições que produzam dopamina e que segurem essa dopamina ali. Não é só colocar... Eu preciso ter coisas que consigam aumentar a disponibilidade. Então, só ficar estimulando, às vezes, é desnecessário, porque às vezes eu vou descontrolar esse cérebro. Às vezes é uma pessoa que não tem deficiência nenhuma na dopamina. Mas é o quê? Glutamato GABA desregulado, o glutamato lá em cima gera essa neurotoxicidade e destrói essas vias de dopamina. Vou jogar dopamina. Dopamina também é excitatória e estimula mais glutamato. Eu deixo uma zona na mente da pessoa. Aí a pessoa fala assim, cara, tomei vingança, fiquei irritado, fiquei impulsivo, bati em alguém, eu fiquei respondendo todo mundo. Você conversa com a pessoa, eu tenho pacientes assim, sabe, você faz toda a linha temporal, você faz toda a correção TDAH clássico, ela tem o transtorno. Só que você fala, ela não é elegível para medicação. Por quê? Porque não é a deficiência de dopamina que ela tem. A dopamina está como um efeito colateral de outra coisa que está sendo desregulada no corpo dela. E aí eu retirei o Venvanse dessa paciente e falei, a gente fez um planejamento de 90 dias com essa suplementação de ajuste metabólica. Ela mandou mensagem há mais ou menos um mês atrás, fiquei muito feliz. Ela falou, Sérgio, quando eu te procurei, eu estava no desespero da minha carreira, porque hoje eu sou uma responsável por uma área de uma multinacional, e eu preciso aprender inglês para conseguir evoluir minha carreira. Todo mundo fala que eu tenho muito potencial, só que eu preciso do inglês. Só que eu não consigo parar a bunda sentada na cadeira por mais de 10 minutos. E ela falou, depois de 42 anos, eu consegui terminar o meu primeiro livro depois que você conseguiu ajustar a minha capacidade. Eu consegui sentar e ler um livro inteiro. Eu estou conseguindo me dedicar mais ao inglês agora. E realmente eu vi assim, você vê que a gente não precisa muitas das vezes de um estimulante para a gente conseguir melhorar um cérebro de um TDAH. Pelo contrário, né? Às vezes você precisa frear. Exatamente, você precisa dar um freio para aquela mente conseguir ter um pouco mais de controle. A dopamina também ela tem efeito inibitório? Tem, só que tem que pesar, você tem que entender o paciente, igual eu estava te falando antes. Às vezes a pessoa é TDAH, ela é elegível aos psicoestimulantes, só que ela tem casos na família de bipolaridade ou esquizofrenia, ou ela tem um temperamento de possível viragem a esses transtornos. Eu não posso utilizar essas medicações porque, se eu não me engano, no mínimo 5% dos casos de bipolaridade, de esquizofrenia, são causados por condições medicamentosas. E um psicoestimulante, por esse efeito excitatório, pode colocar muita coisa aqui dentro e fazer essa viragem. Então, essas pessoas que estão querendo, entre aspas, ganhar performance com psicoestimulante, achando que vão botar mais dopamina do que o necessário, e vão conseguir, é a verdade, se ela tem algum estímulo de bipolaridade e esquizofrenia, ela pode se tornar uma pessoa bipolar esquizofrênica. Eu tenho um paciente que ele quase perdeu a família por quase se tornar bipolar. Ele quase conseguiu se colocar nessa situação. Rapidamente a gente conseguiu fazer um ajuste no metabólico dele. Então eu me preocupo muito, eu falo com as pessoas, porque Venvanse é uma medicação usual, com indicação correta, com certeza, porque a pessoa que ela tem deficiência de produção, ela fala o seguinte, eu tenho uma vida normal a partir de agora, eu consigo me concentrar, eu consigo ler, eu consigo argumentar, eu consigo estar incluído no mercado de trabalho, me desenvolvendo como eu realmente acabo me adaptando.
Só que a pessoa que ela quer hiperestímulo, tudo demais faz mal. Excesso de dopamina pode fazer uma viragem para bipolaridade, para esquizofrenia. Excesso de dopamina pode fazer uma excitabilidade. Que quando a gente fala do ciclo de pesar a capacidade de custo-benefício, você perde. Então você acaba virando que um robô. Entra dopamina nesse ciclo de pesar custo-benefício, ela fala, executa. Às vezes tem coisas que você nem precisaria executar. Alguém falou para você executar, você, não, tô uma máquina de produtividade, tudo que alguém fala eu vou lá e executo. Quantas coisas dessas você consegue acabar? Quantas coisas dessas você se lembra no final da trajetória? Como que foi essa trajetória? Você se lembra de toda ela? Por quê? Como você não pesa de forma consciente o que é bom, o que é ruim, o que é prioritário ou não, o que acontece? Você vira uma máquina inconsciente de gerar hábito. Então você não ganha performance com psicoestimulante. Você simplesmente bota no modo inconsciente aquela performance que você trabalhava de forma consciente. Então aquela capacidade progressiva que você poderia ter, você estabiliza. E na verdade, se você estabiliza, você está regredindo, porque o ser humano ele vai tendo evoluções ao longo da vida. Então você vai perdendo capacidade de evolução cognitiva com o uso dessas substâncias. E no final você olha assim, cara, tudo que eu conquistei utilizando essa medicação de forma inadequada, eu não conquistaria sem ela? Fala para você, não precisa falar para ninguém. No fundo do seu coração. Vocês vão ver que sim, vocês conseguiriam da mesma forma. E se você for ver o tempo que você gastou, será que eu gastaria o tempo muito maior? Vocês vão ver que também que não. Então você vai ver que no final você colheu mais prejuízos do que realmente benefícios, utilizando essas medicações de forma inadequada. Então, é uma medicação muito importante para quem é TDAH e tem a necessidade de uso. Os profissionais eles têm que estar entendendo um pouco mais de neurofisiologia para conseguirem, às vezes, numa anamnese, entender um metabolismo cerebral e, a partir disso, saber se essa pessoa é elegível ou não. Se essa pessoa tem um traço de bipolaridade ou esquizofrenia, para a gente poder descartar e tentar ver outros meios, porque senão a gente está condenando todo mundo a estar utilizando uma medicação cheia de efeito colateral. A medicação ela tem 3 coisas que a gente pode ter nela. Primeiro, o efeito que a gente quer, mecanismo de ação. O efeito que a gente não quer, são os efeitos colaterais. O efeito que a gente não conhece. Por quê? É algo estranho para o nosso corpo, não é algo... E vai mudar de corpo para corpo, né? Exatamente, porque um corpo ele pode ter uma reação que o outro não teve. Aí a ciência fala o quê? Ao longo do tempo a gente foi estudando e descobriu isso. Por quê? Porque alguém sofreu isso. Então você acaba sendo mais uma vítima da ciência. Não que a ciência é cruel, de forma nenhuma. A ciência ajudou a gente a evoluir e ser quem somos hoje, ter a expectativa de vida que temos. Só que tem coisas que, se você aprender a cuidar do seu corpo, entender ele, aprender a hackear, como eu estou falando aqui com vocês hoje, a gente consegue ter mais liberdade. Entendendo que todas as pessoas que sofrem com falta de atenção, independente se são TDAH ou não, elas não estão dependentes daquilo. Como eu falei, nenhuma medicação te transforma no seu objetivo. Ela te tira daquele limbo e, a partir dos seus comportamentos, você chega onde você quer. A remédio de depressão não te deixa feliz. Te tira do estado depressivo para você alcançar a felicidade com mais facilidade. Então te tira daquele limbo que estava te puxando para baixo. O Venvance, para quem precisa desse estímulo, joga a dopamina no nível necessário e a pessoa consegue estabilizar para ela conseguir fazer as atividades dela, ter uma boa comunicação social, não se distrair com tanta facilidade. Só que se ela treina isso, por exemplo, se ela bota um fone de ruído ao longo do dia dela, ela começa a treinar, primeiro que momentos que tiverem mais diferentes daquilo, ela não vai se sentir tão confortável, vai tentar mudar o ambiente, ir para algum lugar outro. Ou se ela precisar, ela vai ver que ela consegue se concentrar com mais facilidade do que ela conseguia antes, quando ela não estava tão treinada. Então, toda habilidade é treinável, porque a neuroplasticidade é isso. Você formar novos caminhos neurais que não estão fortificados ali e que muitas das vezes podem suprir algumas deficiências que podem ser até genéticas da nossa família, do nosso metabolismo.